jovem, minha querida jovem, aqui estamos mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da nossa série, Os 10 Mandamentos. É uma série preciosa, onde estamos analisando com profundidade sobre a lei de Deus. Estamos analisando mandamento por mandamento, a profundidade de cada um e coisas talvez que você não percebeu, que você não tenha analisado, para que os mandamentos não possam ser somente letras, não possam ser somente palavras, mas que ele possa fazer sentido no seu coração, que ele possa fazer sentido para que você possa entender e tomar também uma decisão de acordo com o que você vai analisar com a palavra de Deus. Então, pegue seu papel, pegue sua caneta e nesse vídeo vamos analisar o segundo e o terceiro mandamento, perfeito? Então vamos ao segundo mandamento e eu quero que você preste bem atenção nesse segundo mandamento. Diz assim, é o versículo 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem farás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, atenção, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que mandamento interessante, né? Não farás para ti imagem de escultura. Eu quero que nós possamos entender parte por parte desse mandamento e coisas que talvez você não percebeu desse segundo mandamento, o porquê Deus está falando e o que talvez nós não devemos fazer e o porquê nós não devemos fazer. Afinal, estamos aqui para ver não o que Deus proíbe, mas o porquê Deus proíbe para nós, porque nem todas as proibições são más. As proibições dos 10 mandamentos são para a nossa perfeição e que você analise como faria diferença para o mundo se os 10 mandamentos de Deus fossem verdadeiramente guardados. Por que eu não devo fazer para mim imagens de esculturas? Eu vou contar aqui mais uma experiência e uma situação de uma criancinha, tinha mais ou menos 4, 5 anos por aí, e ela estava comigo e em uma ocasião estava aparecendo um arco-íris. E essa criança, possivelmente porque eu também já vi, ela já deve ter visto também os arco-íris nos filmes, desenhos. Parece que tem um final, que você pode chegar no final do arco-íris, pode tocar, pode ser algo tangível. Essa criança queria fazer isso também, perguntou se o arco-íris tinha verdadeiramente um final. E eu falei para ela, olha, o arco-íris é apenas algo que Deus colocou como sinal, e ali eu expliquei para ela sobre o arco-íris. Uma criança, né, que tinha um desejo de tocar em algo tão grandioso. Mas ao mesmo tempo eu faço uma comparação de uma história de um homem que está ali na selva e ele, com as suas crenças, com o que ele acreditava, ele resolve armar ali e fazer com a madeira uma imagem de um Deus que ele acreditava ser, para que aquele Deus pudesse representar o Deus que ele adorava. Uma criança de 4 anos, um adulto de não sei quantos anos, uma criança que queria tocar o arco-íris com as suas mãos, um adulto que queria fazer uma figura de madeira para retratar a Deus. Ambos estão no mesmo erro, querendo diminuir a imagem de Deus. O sábio Salomão, ele compreendeu sobre isso e ele vai descrever ali em Crônicas. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 18. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 18. O sábio Salomão, ele compreende bem sobre essa questão de diminuir a Deus e como nós não podemos fazer isso. 6,18 diz dessa forma: mas de fato habitaria Deus com homens na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não pode te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele entendia que quando tudo ele terminou, ele fez aquela festa, aquela celebração que durou vários dias, mas aquele lugar não poderia conter a glória de Deus. E aí vem a primeira pergunta: por que o segundo mandamento proíbe estritamente a fabricação de ídolos, de imagem para representar Deus? Por quê? Porque por mais grandes, por mais custosos, por maiores que sejam essas imagens, o único que isso faz é diminuir, enfraquecer, empequenecer o tamanho do nosso Deus, o conceito que nós temos de Deus.
Nós colocamos a Deus no conceito humano. É a realidade o que isso faz. Uma pobre imagem da realidade mental é querer diminuir a Deus. É um pecado querer diminuir a Deus no tamanho desses ídolos. É interessante que os povos antigos, eles rendiam cultos a essas imagens e faziam essas imagenzinhas pequenas, mas como essas imagenzinhas eram bem pequenas, como aquele Deus talvez não era suficientemente forte para eles e não era suficientemente grande para que eles pudessem adorar, eles tinham que fazer outra. E depois, como esse também não era suficiente para todas as coisas, eles faziam outra. E como não era suficiente, eles faziam outra e outra. E isso deu início ao politeísmo. Por quê? Porque aquelas imagens eram tão pequenas, aqueles deuses que eles tinham eram tão pequenos, que eles tiveram que fazer outros e outros deuses para que pudesse dessa forma solucionar, crendo que isso ia atender às suas múltiplas necessidades. Mas sabemos que isso nunca será possível. Mas vamos falar especificamente de um problema que aconteceu depois disso. Depois de onde as pessoas já tinham caído no politeísmo, falaremos um pouco sobre a igreja cristã. E também já depois vamos entrar nesse tema do adorar a outros ídolos ou fazer imagens. A igreja cristã, ela adorava a um Deus. Depois da igreja cristã que Jesus morreu na cruz, adorava um só Deus, reconheceu a ideia, mas aconteceu um problema. Eles acabaram tendo uma visão muito pobre do que era Deus. E concebia a Deus como qualquer dos outros deuses pagãos. E entendia Deus como qualquer desses deuses, como Deus talvez que se esquecia, como Deus que tinha seus erros, como Deus indiferente, como Deus que não estava disposto a ajudá-los. Mas vamos analisar aqui na palavra de Deus como a Bíblia é clara. Em Isaías capítulo 49, no versículo 15 e 16, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer do seu filho quem o ama? De sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Sandy, onde você quer chegar com isso? Falando de que Deus não esquece de nós. Justamente é isso. O povo, ele chegou a interpretar de que Deus era como os outros deuses pagãos, como Deus que se esquecia. E as pessoas chegaram a imaginar Deus como um Deus que necessita de um exército de intercessores. Aí você já está imaginando aonde nós vamos chegar. As pessoas começaram a colocar ao lado de Deus como que se Deus necessitasse de um exército de pessoas que estivesse ao seu lado, intercedendo por Ele, intercedendo por Deus, diminuindo a imagem de Deus, diminuindo a capacidade que Deus tem. Jesus mesmo disse que Ele era o único intercessor. E em São João capítulo 16, 27 diz assim: não digo que eu rogarei ao Pai por vós. E ainda em Hebreus capítulo 4, 16 diz: nos aproximemos com confiança ao trono da graça e vamos achar graça e ajuda oportuna. Jesus, o Espírito Santo, o Pai, a divindade conosco. E eles estiveram vendo a necessidade de colocar um exército de intercessores, pessoas mortas que eles acreditavam que estavam ali intercedendo por Deus. Por isso a ideia de intercessão por parte dos santos é uma violação do segundo mandamento, porque essa está baseada numa imagem muito pobre de Deus. E por que isso não acaba? Porque ainda existem igrejas que adoram aos santos, que intercedem, que oram aos santos. Infelizmente, pelo comércio, isso é algo que movimenta muito dinheiro e as pessoas nunca vão acabar com esse negócio. Então, por isso, essa questão do ídolo, essa questão de ter intercessores, de ter santos diante de Deus, isso é algo que vai contra o segundo mandamento também. Agora, entendendo isso, nós vamos ver algo que muitas vezes nós não pensamos que vai contra o segundo mandamento. Olha essa análise também que vamos fazer biblicamente. Eu estive no Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro eu fui conhecer ali os principais pontos turísticos, né? Ali um dos principais pontos turísticos é o Pão de Açúcar. E ali embaixo do Pão de Açúcar você vai chegar perto de uma praia. Eu cheguei já embaixo do Pão de Açúcar, tinha um barco gigante, um barco muito grande. Eu quando vi esse barco assim, eu fiquei surpreso, falei, caramba, e esse barco era um barco pesqueiro. E, logicamente ele fazia as suas pescas e falava, caramba, desse jeito aqui vai acabar os peixes desse mar. Como que eles estão pescando aqui todo dia pescando? Eu fiquei analisando. Beleza, cheguei ali no Pão de Açúcar e subi
até o primeiro morro, depois o segundo morro. Meus irmãos, meus jovens, quando chego lá em cima, é uma vista linda. Mas uma das coisas que eu me deparei foi com alguns barcos que ali também estavam realizando o mesmo trabalho. Só que esses barcos agora estavam o quê? Pequenininho, em comparação com a imensidade do oceano. Aonde eu quero chegar? Eu ficava me perguntando como será a perspectiva de Deus diante de nós. Tem momentos que, quando nós observamos nossos problemas, parece que nossos problemas enchem o céu e terra, parecem gigantes. Mas como será que Deus observa esses problemas? Essa foi uma lição que Pedro ele aprendeu, e aprendeu na marra. Lembra da situação de Pedro quando ele estava ali caminhando sobre as águas? Em um dado momento ele começou a afundar e disse: Senhor, salva-me. Para ele aquilo era impossível, para ele aquilo era difícil, mas o Senhor, com toda tranquilidade, levantou a Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? A insegurança, a ansiedade, o temor, o medo também é uma falta, uma violação do segundo mandamento, porque revela uma imagem de Deus na nossa mente, de que Deus é muito pequeno em relação aos nossos problemas. O medo, a ansiedade, o temor, isso é uma violação do segundo mandamento. Isso é uma solução de todas as coisas que sucedem no mundo hoje. É ter a Deus como soberano, como maior das nossas vidas e não diminuir a imagem de Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar nisso? Então, meus queridos irmãos, queremos que possamos analisar esses pontos, mas eu ainda tenho mais um ponto para analisar com você. Então, chega aí. Eu peço para que a gente possa analisar agora, com calma, um capítulo de Salmos que complementa a lei de Deus, nesse caso, o segundo mandamento. Esse capítulo de Salmos, ele complementa o segundo mandamento, deixa mais claro, e está em Salmos 115. Se você quiser ler inteiro, depois você pode ler, mas agora nós vamos ler somente o versículo 8, e diz assim: tornem-se semelhantes a eles, está se referindo ao ídolo, tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, os que nele confiam. O salmista Davi está dizendo assim: aquelas pessoas que fazem os ídolos, que adoram os ídolos, se tornam semelhantes a eles. Que texto maravilhoso! Eu, quando leio esse texto, para mim, isso toca no meu coração e como é a realidade do mundo hoje. Os que fazem, os que adoram os ídolos, se tornam semelhantes a ele. Isso é lógico, isso é algo lógico. Por quê? O apóstolo Paulo, ele observa isso também no seu tempo, em Romanos capítulo 1, versículo 8 em diante. Ali ele observa isso, como a sociedade dele estava mudada. Por quê? De acordo com os ídolos que ele adorava. Romanos capítulo 1, versículo 23, diz assim: e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Lembra que o segundo mandamento fala: não farás imagens esculturas do que está acima dos céus, na terra, nem embaixo do mar? O ser humano fez isso, fez imagem de Deus, e o apóstolo Paulo falou que eles mudaram a imagem de Deus por essas coisas. E isso faz, complementando o que Davi fala, com que as pessoas possam se tornar iguais aos ídolos. Ou seja, ele complementa depois, ainda dizendo qual era a situação do mundo hoje. E aqui diz ainda: Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E depois ali vai ter uma lista de coisas terríveis o que acontece com o ser humano hoje. Diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus lhes entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores, desobedientes ao Pai, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Por que acontece tudo isso? Porque seres humanos se entregam à imagem daquilo que eles adoram. O ser humano se torna a imagem daquilo que eles adoram. Agora tudo faz sentido. Do porquê Deus fala: não farás para ti imagem de escultura. Não terás imagem de escultura nem do que há em cima da terra, nem do que há na terra, nem do que há no céu. Por quê? Porque os seres humanos eles se tornam aquilo que
que eles adoram. E faça uma análise. Olhe ao redor. Como está a sociedade hoje? Se vocês analisarem os deuses antigos, principalmente como nós falamos dos deuses gregos, eles eram deuses totalmente corruptos, totalmente declarados às orgias, à malícia, a tudo isso aqui que o apóstolo Paulo descreveu, todas essas coisas, eram deus daquela forma. Mas analise o mundo hoje. Eu me coloquei a analisar as músicas do mundo hoje, a música. Se você analisar as músicas dos funks terríveis, as músicas que homens e mulheres cantam, que se ofendem ao seu próprio corpo, e eles estão cantando aquilo. Se vocês analisarem as idolatrias que têm se tornado hoje a política, os seres humanos estão adorando os seus políticos e estão se tornando iguais aos seus políticos, os ideais iguais. É isso que está acontecendo. As pessoas estão se tornando iguais aos seus ídolos e por isso nós não podemos desobedecer esse segundo mandamento. E agora eu tenho duas tarefas para você. A primeira tarefa é uma tarefa prática. Eu quero que você possa me ajudar pesquisando, e essa pesquisa vai ser bom para você. Quando, em que momento tentaram alterar esse segundo mandamento da lei de Deus? Não sei se você sabe, mas já tentaram. Graças a Deus, nas Bíblias, nas traduções mais comuns, não é alterado esse segundo mandamento. Mas, por exemplo, no catecismo é. E quando aconteceu essa mudança? Por quem? Pesquise, investigue. Eu indico um livro chamado O Grande Conflito. Você pode buscar ali sobre a alteração da lei de Deus nesse livro. É um livro muito interessante. Mas você também pode buscar na história quando aconteceu essa alteração do segundo mandamento. E a segunda tarefa é uma tarefa de análise. Lembra que eu falei que nós vamos analisar muito, nós vamos pensar em como isso, os 10 mandamentos e esse segundo agora, isso poderia mudar muito o rumo da história desse mundo? É a solução para mudar muito? Você acha, você ainda duvida que esses ídolos não têm poder? Esses ídolos têm poder na vida das pessoas. Eles podem fazer com que as pessoas possam mudar. Eles podem fazer com que as pessoas podem se depravar. E vocês acreditam também que aqueles ídolos antigos, eles não são tão piores como os de agora? Os de agora são iguais ou são piores? O que você acha? Eu acho que são piores. E é terrível, é triste pensar, porque em muitos sentidos os resultados da idolatria moderna, eles ainda passam o que o apóstolo Paulo descreveu, aquilo que eu li aqui, todas aquelas concupiscências. A idolatria moderna ultrapassa ainda mais com esses ídolos modernos. Agora, o texto de Êxodo, ele continua dizendo algumas promessas. E diz assim: o Senhor Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Existe uma interpretação errada. O que é esse castigo? Será que é o Senhor que envia esse castigo? Será que é o Senhor que manda até terceira e quarta geração? Vamos entender um pouco sobre isso para não dar margem de interpretação equivocada. Muitas pessoas acham que é o Senhor que manda isso, mas não é isso. Esse castigo até a terceira e quarta geração nada mais é do que o resultado da terrível concupiscência que o Senhor advertiu de não adorar esses ídolos. O que Paulo falou, toda essa concupiscência, toda essa maldade que Paulo escreveu, essa é a maldade que visita até a terceira e quarta geração. Você não acha que é um castigo terrível viver nesse período? Viver com pessoas assim? Esse é o perigo de estar se entregando a ídolos que são errados, ídolos que têm aí a sua concupiscência terrivelmente baseadas em nada. Por isso o Senhor é um Deus zeloso. E o Senhor, ele visitará a maldade, não é que o Senhor enviará, mas ele vai visitar a maldade. E o Senhor é um Deus zeloso que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele também promete e fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você obedece a Deus, você vai ter uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida onde essa concupiscência terrível não vai habitar. Mas, infelizmente, as pessoas que se entregam a esses ídolos, infelizmente, sofreram consequências terríveis. O interessante é que quando nós analisamos esse segundo mandamento, é um cumprimento perfeito do primeiro, não é? Ele cumprimenta perfeitamente o primeiro, porque quem tomou essa decisão, quem decidiu colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, como o centro da sua existência, não permitirá que nenhuma coisa ocupe o lugar de Deus no seu coração, que nenhuma coisa possa diminuir o lugar de Deus. O primeiro mandamento complementa o segundo. O segundo mandamento
vai em direção ao primeiro. E dessa forma nós não vamos ter nenhuma confusão em sentido da verdadeira oração, porque vamos aceitar a importância de Deus na nossa vida. Para aqueles que guardam os 2 primeiros mandamentos, a obediência aos outros vai ser fácil, vai ser simples, vai ser tranquilo. Então, esse é o segundo mandamento. Eu espero que você possa ter entendido como é fundamental isso para que nós possamos encontrar solução para todas as maldades que acontecem no mundo hoje. Mas vamos ao terceiro mandamento, que está descrito em Êxodo capítulo 20, no versículo 7. E diz dessa forma: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor Deus não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É mais um mandamento de proibição. Mas o que significa isso? Eu vou aqui contar uma história que parece um pouquinho cômica, mas na verdade não é. É de um homem. Esse homem tinha mais ou menos uns 8 filhos. E desses 8 filhos, ele tinha como apelido, que veio do seu pai, o apelido Silva. Desses 8 filhos, apenas 4 tinham o apelido Silva. Apenas 4. Os outros 4 não tinham um apelido, que era dele. E aí vem a pergunta por quê? E logicamente isso acontecia mais antigamente porque não tinha um controle bem regulamentar. Mas ele não colocou porque algumas vezes que ele foi ao cartório para colocar o nome dos seus filhos, ele foi bêbado. Ele estava bêbado e ele não conseguia, não sei se ele não conseguia, não lembrava, ou por algum motivo, ele não conseguia colocar o nome dos seus filhos do seu mesmo apelido. Ou seja, metade dos seus filhos tiveram o seu nome, outra metade não tiveram. Aí você vem me perguntar de novo: Sandy, aonde você quer chegar com isso? Falando de uma história que fala sobre uma pessoa que tinha um nome e outra não. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Você já pensou a profundidade desse mandamento? E por que Deus fala para não tomar o seu nome em vão? Lembra de uma história bíblica? De um pai que tinha 2 filhos e um desses filhos foi embora e se afastou do seu pai. Mas o pai se compadeceu dele. Está em Lucas capítulo 15, versículo 20. E quando o pai viu seu filho voltando, ele sentiu compaixão por ele, correu, se deitou no seu pescoço e o beijou. Aquele filho, ele possuía o nome do seu pai. Ele tinha o nome do seu pai. E essa história retrata a história de Cristo. O que Cristo fez também pela humanidade. Quando Cristo, ele quis mostrar a atitude de Deus até você, até a cada pessoa que vai até ele, ele diz assim: quem vem até mim, eu não o jogo fora. Quem vem até mim, eu não desprezo. Quem vem até mim, eu não vou rejeitar. Aquela pessoa que vem até Deus, que vem com o coração contrito, o coração humilde, o Senhor, ele não rejeita, ele o aceita como seu filho amado. Está em Efésios capítulo 1, versículo 6. Mas o que tem de importante nisso? Vamos analisar um pouco. Meu querido jovem, minha querida jovem, você é filho, você é filha de Deus. Olha o que diz Isaías capítulo 43, no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor lhe deu o teu nome, o Senhor lhe deu o seu sobrenome. Você pode ser chamado filho de Deus. Isso é uma segurança. O que o Senhor te dá com isso? Aqui diz bem claro no versículo 2: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eu não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa é a segurança. Isso significa levar o nome de Deus, é a proteção que o Senhor teu Deus vai te dar. Quão glorioso, quão privilégio é levar esse nome. Quão privilégio é ser chamado filho de Deus. E ante a grandeza desse pensamento, o apóstolo Paulo, ele cai de joelhos e ele se prostra diante do Senhor agradecendo por ser chamado filho do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: por esta causa eu dobro meus joelhos ante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem se recebe o nome toda a família do céu e da terra. O apóstolo João, ele fala em 1 João capítulo 3:1: olhai com grande amor nos ha outorgado o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Está bem claro aqui. Lembra aquela história daquele homem que ele não conseguia dar o seu sobrenome para a sua família inteira?
Não é esse caso. O Senhor, Ele pode estender a todos nós o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Mas como eu posso ser chamado filho de Deus? Como posso ser chamado filho do Senhor? Como posso ser chamado cristão? De que forma posso ser chamado filho de Deus por natureza? A Bíblia é clara e a resposta é clara. Em Mateus capítulo 28, no versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Você quer ser chamado filho de Deus? Você quer ser chamado filho de Deus? Então aqui está. Mateus capítulo 28, no versículo 19. É uma ordem que o Senhor deu. Diz assim: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que recebemos o nome da divindade, sendo batizados. Mas, Sandiel, eu não sou batizado e ainda não tomei essa decisão. Meu primeiro conselho é que você possa experimentar essa decisão com Deus, é que você possa tomar essa decisão. Mas ser batizados significa nascer de novo. Ser batizados significa ser enterrados para o mundo e nascer para Deus. Você pode ainda não ter feito o ato físico, o ato externo de ser batizados, mas no seu coração, aí dentro, você tem que ser batizado para ser chamado filho de Deus, ser batizados pelo Espírito Santo. E agora, se o mandamento, o terceiro mandamento, fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que isso significa até agora? Se você é chamado filho de Deus, se você é filho de Deus, se você autodenomina filho de Deus, e aí pelo mundo nós perguntamos, todos se autodenominam filho de Deus, você tem que agir como filho de Deus. É interessante, quando um menino nasce, uma criança nasce, a pessoa fala: olha, esse aqui parece com o pai, esse aqui é a cara do pai, mas esse aqui é o nariz da mãe, a boca é do pai, o olho da mãe. O filho, ele é parecido com o seu pai. E da mesma forma, também, se nós somos filhos de Deus, nós temos que agir parecido com o nosso Deus. E nós já sabemos que Deus se revelou através de Jesus. O filho sempre vai se parecer com o pai. Na verdade, se nós somos filhos de Deus, nós temos que se parecer ao nosso Pai Celestial. Aquela pessoa que é filho de Deus, mas não age como filho de Deus, infelizmente é como uma pessoa que carrega o nome da família, mas não faz parte da família. Infelizmente, aquelas pessoas que se rebelam contra Deus estão tomando o nome de Deus em vão. Se você se autodenomina filho de Deus, mas você está fazendo coisas erradas, você está pelo caminho errado, você está vendo coisa errada, você está escutando, falando coisa errada, você está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já olhou depois dessa parte desse mandamento? Você está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão? Essa é uma das transgressões desse terceiro mandamento, e por isso o mundo está assim hoje, porque muitos se denominam filho de Deus, mas tomam o seu nome em vão. Mas ainda tem outras faces desse mandamento. Vamos analisar juntos, ok? Vamos lá. E agora vamos analisar mais alguns pontos. Eu primeiro vou passar por dois pontos que nós talvez já conheçamos desse mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E depois vamos analisar mais um que dificilmente pensamos, mas também entra dentro desse terceiro mandamento para que possamos analisar. O primeiro ponto é a questão de tomar o nome do Senhor Deus em vão em conversas levianas. Isso nem se falar. Não fale o nome de Deus com coisas que são erradas, em momentos errados, em conversações erradas. Tem pessoas que falam: eu, com a graça de Deus, eu vou ganhar na loteria. Isso é errado. Deus não apoia jogo de azar. Em muitas outras situações, muitos outros contextos que o nome de Deus são colocados de uma forma errada. Mas também o nome de Deus, ele é tomado em vão quando nós juramos. E aqui eu quero que você pesquise. Pare um momento e vá lá e pesquise, porque isso aqui vai ser importante se você também quer ganhar pontos na sua prova. Pesquise no livro O Maior Discurso de Cristo, tá bom? Esse livro ali na página 66 até a página 69 vai ter sobre o não jurar. E o que significa esse não jurar? Porque assim, a Bíblia em alguns momentos, ela sim fala do juramento, principalmente quando é para defender a sua verdade. E em alguns momentos os discípulos também utilizam. Mas, na maior parte das vezes, a Bíblia condena o juramento em nome de qualquer coisa do céu e da terra, principalmente quando você vai fazer alguma coisa, vai prometer alguma coisa, você tem que ter muito cuidado. Por isso,
tomar cuidado quando pronunciamos esse nome de uma forma liviana, trivial, e também a questão de jurar. Ainda mais grave é invocar o nome do Senhor teu Deus para afirmar algo falso ou errado. Isso é um pecado terrível, tá bom? Esses são 2 pontos que são mais conhecidos desse mandamento. Mas tem um ponto aqui que eu quero que você preste muita atenção. Quantas vezes, e agora eu vou falar para você que talvez ainda não é da igreja, se você que está assistindo não é da igreja, não é de nenhuma igreja, eu peço desculpa, porque muitas igrejas cristãs acabam decepcionando, porque infelizmente estão usando o nome de Deus para fazer coisas erradas. Quantas igrejas cristãs estão usando o nome de Deus para ganhar dinheiro? Quantas igrejas cristãs estão usando o nome de Deus para faturar, para ganhar em quantidade de membros? Quantas igrejas cristãs estão usando o nome de Deus para enganar as pessoas, ensinando doutrinas erradas? Somente estão usando o nome de Jesus Cristo, o nome de Deus, o nome do Espírito Santo. Isso é algo terrível, usando o nome de Deus em vão. Isso é um pecado. Um líder assim, infelizmente, vai sofrer as consequências por guiar suas ovelhas terrivelmente errado. E outro ponto também, quantas igrejas estão usando o nome de Deus em músicas erradas, em músicas apenas pegam o ritmo de uma música totalmente equivocada, pegam o ritmo de uma música e vai estimular as ações, vai estimular talvez a coisas negativas, vai estimular talvez a sentimentos negativos, sentimentos de concupiscências erradas, e pegam essas músicas e colocam o nome de Deus. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tome muito cuidado, jovem, com a música que você escuta que possui o nome de Deus. Talvez isso não seja uma música divina, somente aquela pessoa está usando o nome de Deus em vão. Nessas situações, infelizmente, o nome de Deus está sendo usado em vão, e somente Deus para ter misericórdia. Aí você vê a situação que o mundo está hoje. Isso é resultado da desobediência dos 10 mandamentos. Se fosse uma filosofia subjetiva, se somente estivéssemos discutindo aqui, será que eu não posso adorar outros deuses? Eu posso adorar ou não? Se fosse para discutir, não, eu posso fazer imagem, ou discutir, eu posso tomar o nome de Deus em vão, eu prefiro adorar outros deuses, eu prefiro tomar o nome de Deus em vão. Não, aqui se trata de proibições, se trata de mandamentos, e mandamentos nós devemos obedecer, nós devemos acatar. E por que isso? Isso significa que para nós comprovarmos se aquilo é bom ou não para nós precisamos colocar de forma prática. Nós não temos como comprovar se aquele mandamento é bom ou não é bom para você se você não obedecer. Se você quer comprovar se aquele mandamento é bom ou não é para você, obedeça e veja os resultados. Eu tenho certeza que se você obedecer a Deus, obedecer esses 3 mandamentos que temos visto até agora e os outros que vêm agora, obedeça e você verá os resultados positivos à sua vida. Mas você só pode ver se você colocar em prática, se você acatar. O primeiro mandamento nos insta a amar Deus. O segundo mandamento vai ilustrar um pouco mais, nos guiar um pouco mais sobre o que significa isso. E o terceiro mandamento vai te fazer o convite. O Pai Celestial vai te convidar. Você vai colocar Deus como o centro da sua vida? Você vai se unir à família divina? Você vai ser o meu irmão? Eu vou ser o seu irmão? Você vai fazer parte dessa família? Você vai ser chamado filho de Deus, imitando o caráter. Se você quer ser chamado filho de Deus, então dê valor ao nome de Deus e viva como um filho de Deus. Aqui ficamos com o segundo e o terceiro mandamento e espere que no próximo estudo vamos ver sobre o quarto e como a lei de Deus é preciosa e a lei de Deus é a solução para todos os problemas neste mundo. Que a paz e a graça de Deus seja com você. Obrigado, meu irmão.